do município de Araci, com a professora Aldânia, que vai trazer para a gente alguns relatos das experiências na perspectiva da educação integral em tempo integral nas escolas do campo, como que se deu esse processo no município de Araci, e eu vou pedir a Maísa para compartilhar a tela, e Aldânia, é contigo, fique à vontade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar, vou desativar os microfones, para que não haja interferência durante as apresentações, porque nós sabemos que tem, e aí depois a gente abre de novo para os debates, para o diálogo, tá certo? Pode ser dessa forma? A gente faz esse combinado para não interferir na apresentação da professora Aldânia e a gente não perder tempo aí na apresentação. Então, vamos lá, Aldânia, fique à vontade, é contigo aí agora, certo? Quando eu desativar aqui, pode ser que seu microfone desligue, mas aí eu ligo rapidamente, tá bom? Certo, tá bom. Boa noite, pessoal. Primeiro, eu quero agradecer imensamente o convite em estar representando o meu município, minha cidade, nesse espaço tão grandioso que é o Forma Campo. Só um minutinho, que eu já vou abrir seu microfone, tá? Só um minutinho, coisa rápida aqui, para você seguir aí em paz, sem nenhuma interferência. Vou colocar você aqui como organizadora também, porque aí você pode abrir o seu microfone e seguir com a sua apresentação, tá certo? Só um minutinho. Aqui. Pronto, abra aí o seu microfone, vê se você consegue. Pronto. Beleza, tá me ouvindo? vamos lá. Ouvindo Pronto. Tranquilamente. Você tem 15 minutinhos, tá bom? Tá certo. Então, mais uma vez, já que o microfone estava desligado, né? É um prazer muito grande estar representando o meu município, minha cidade, em um evento tão grandioso, em um momento como esse do Forma Campo. E quero iniciar, Igor, pedindo desculpas pela ausência da nossa secretária de Educação, que nesse momento ela está em uma reunião com o presidente do Sindicato dos Professores daqui, do município, mas está correndo contra o tempo para também poder participar. Posso começar o slide? Pronto. Araci é um município... Pode passar, Igor, para mim, por favor, a tela do slide? Araci, ela é carinhosamente conhecida como Mãe do Dia. É um nome tupi, porque a nossa origem também está relacionada a uma origem indígena, então fomos agraciados com essa aurora, com esse amanhecer do dia. Essa foto é a foto de nossa praça principal aqui no município. Pode passar. Pode passar, Igor, o slide. Não. Araci é um município baiano que se originou da Fazenda Raso, fundada por José Ferreira de Carvalho em 1812. Em 1904, o distrito de Raso mudou seu nome para Araci pela Lei Estadual 575. O município se localiza no centro-leste baiano e tem uma área total de 1.496.245 quilômetros quadrados. Em 2022, o município possuía uma população de 48.035 habitantes. Conforme o censo do IBGE, sendo a 46ª cidade mais populosa da Bahia.
Nossa padroeira é Nossa Senhora da Conceição e o nosso gelítico é sermos aracienses. Pode passar, Igor. Nosso município, em escolas do campo, temos um total de 33 escolas. Escolas da sede, nós temos 7 creches, 4 nos anos iniciais, 2 nos anos finais, e no ensino médio e profissionalizante, 1. Escolas e creches da nossa sede, todas já estão lecionando na modalidade do tempo integral. As escolas do campo, elas estão em modalidade parcial, no tempo integral. Pode passar, Igor. As dificuldades antes e que a gente ainda encontra, né, agora durante esse processo do tempo integral. Antes, a gente se refere muito à questão da estrutura física das escolas, o mobiliário, o transporte escolar, a qualificação dos profissionais e a aceitação das famílias. E aí esse processo também, ele ainda pontua, agora no decorrer, já estamos em 2 anos com a modalidade do tempo integral, e ainda temos muitas escolas que a estrutura física e a falta também do mobiliário adequado para atender essa oferta do tempo integral, precisa de vamos dizer assim, uma fase maior. Porém, a gente coloca como uma grande conquista do nosso município a inauguração de 7 complexos educacionais. E todos esses 7 complexos estão em nossas escolas do campo, estão na zona rural de nosso município. Porém, mesmo assim, a gente ainda tem uma grande dificuldade na questão do transporte, seja sério, seja nas escolas do campo, é uma dificuldade que o nosso município ainda enfrenta. Igor, gostaria de pontuar que nossa secretária já está presente, viu? Pode passar. Então, vamos abrir para ela dar uma palavrinha, para ela também, não é? Porque você vai continuar com a apresentação e pode ser que ela tenha que sair, não é isso? Secretária, Pronto. seja bem-vinda, secretária, no nosso encontro. Aqui nós estamos no GT 3, Educação Integral em Tempo Integral nas Escolas do Campo, vinculado ao programa Forma Campo. E é uma alegria para nós tê-la aqui conosco, juntamente com a Aldânia, assim como todos que aqui estão fazendo a apresentação, tá certo? Fique à vontade, eu sei que você está aí em reunião, mas se puder e quiser ficar conosco, fique à vontade, tá bom? Acredito que ela esteja te ouvindo. Pronto. Como eu pontuei agora... Eu vou liberar os microfones, ela quer falar algo, será? Vamos liberar o microfone para ela. Acho importante Galva, ouvir. você nos ouve? Ela entrou, mas eu acredito que ela... Pode abrir o microfone, já está liberado, se ela quiser comentar algo. Pronto. É que não estava liberado o microfone. Boa noite, paz para todo mundo. É um prazer estar aqui nessa noite falando com vocês. Agradecer o convite de nossa coordenadora aqui do município, minha irmã Aldânia, né? Falar um pouquinho do que nós produzimos aqui em termos de educação em tempo integral, integrada, é sempre um prazer para nós demonstrarmos esse grande desafio que estamos sempre enfrentando desde 2023, em termos de tempo integral aqui na nossa cidade, Araci. Eu queria só fazer um pontuamento aqui na fala de Aldânia, quando ela colocou sobre a questão do transporte escolar para os nossos estudantes em tempo integral. Na nossa sede aqui no Urbano, nós não temos essa dificuldade com o transporte escolar, né? O nosso grande desafio ainda está no campo, porque o nosso território é extenso, só para a gente ter uma noção, temos povoados nossos que ficam a quase 80 quilômetros daqui da sede. A gente tem essa grande dificuldade ainda em articular o transporte no nosso campo. E estamos aí, rentes, sempre tentando proporcionar aos nossos alunos o melhor possível. Essa é a nossa missão.
em termos de avançar cada dia mais na aprendizagem dele, no desenvolvimento dos nossos estudantes. Maravilha. Obrigado, secretária, pela participação. Eu sei que o tempo é apertado e você também está em reunião, mas Eu que estou bom. em duas situações, eu estou aqui na nossa PLB agora, uma reunião aqui atrás, porque nós temos uma assembleia agora quinta-feira, e aí estou me dividindo lá e cá, porque eu gostaria de falar um pouquinho da importância desses momentos que eu chamo de articulação, alinhamento entre territórios, né? Esses momentos que vocês têm proporcionados, o que aconteceu, o último no Falda, né, que eu não pude acompanhar, mas acompanhei um pouco todo o material que a Aldânia trouxe, foi de suma importância para as nossas discussões aqui dentro do nosso município e no território também, para o nosso fortalecimento da nossa rede do tempo integral e do campo. Maravilha. Obrigado, secretário. Fique à vontade aí. Eu sei que está ocupada, mas se quiser continuar conosco, fique à vontade, viu? Um Ok, prazer. Estamos estou à por disposição. aqui. Um abraço. Vamos lá, Aldânia, contigo. Pronto, certo. Aí a gente tem, falando das nossas conquistas, esses complexos educacionais que estão em nossas escolas do campo, e aí a gente tem na localidade de Tapuio e na localidade de Pedra Alta. Só para ressaltar também, Igor, que todos esses complexos, graças a Deus, eles estão em nossas escolas do campo, aonde temos um bom número de habitantes, de crianças ainda em idade escolar. E chegaram no momento adequado, justamente para a gente poder alinhar a oferta de uma educação de qualidade, uma merenda escolar também de qualidade, e o que agregou no tempo integral é a permanência do aluno na escola para poder obter justamente tudo o que a educação está propondo, enquanto modalidade em tempo integral. Pode passar. Nossa valorização profissional também é uma conquista que o nosso município teve, porque a gente pôde e continua ofertando, tanto para o professor, quanto para o educador, quanto para os oficineiros que estão inseridos nesse processo do tempo integral, uma capacitação, uma formação, uma qualificação, justamente para que ele possa ter subsídios, ferramentas que possam agregar a cada modalidade que a gente oferta no tempo integral. E aí eu coloquei algumas, só para pontuar aqui que a gente tem, que a alfabetização e letramento, a modelagem em matemática, educação física, capoeira, cidadania digital, arte, que aí a gente tem a arte cênica, dança, música, xadrez, a horticultura, e entre outras modalidades que foram todas implementadas para o tempo integral. Não para que a criança se sinta prisioneira da escola em estudar o tempo todo, mas trazendo essa ludicidade para poder facilitar a compreensão dessa aquisição de conhecimento. Pode passar. Uma outra conquista nossa foi a questão da aquisição de materiais didáticos voltados para cada modalidade ofertada no tempo integral, assim também como o mobiliário, que foi magnífico, principalmente para os complexos que foram inaugurados e para as escolas que já têm também o tempo integral, a reforma que cada escola passou, a mudança do mobiliário que foi adquirido, o material didático que o professor passou a receber, nossa equipe pedagógica da Secretaria de Educação, que faz um excelente trabalho também de ponte entre a coordenação da modalidade regular, com a coordenação do tempo integral, tudo agregando para que tenha, de fato, a oferta, nesse tempo integral, de uma educação que valorize a nossa cultura local. E o nosso pertencimento, é claro. Aí eu trouxe a horticultura,
que é uma das modalidades que está lá na Escola José Francisco de Souza, em uma localidade conhecida como Roça de Dentro. É uma escola de campo, onde professor, gestor, educador, eles valorizam o que o campo produz, o que o campo pode ofertar, não somente para a alimentação escolar da escola, mas para a comunidade, para os pais que estão inseridos dentro desse processo da escola. E aí a gente tem a oferta da horta. Pode passar. Aí também é da horticultura na mesma escola, são os alunos com os professores que estão inseridos nesse processo. Também na mesma escola, como eu pontuei, a gente oferta o xadrez, justamente vem como uma ludicidade para poder fazer com que o aluno tenha o interesse de aprender, de utilizar a matemática de uma maneira diferente. Vamos supor que ele esteja ali para fazer um raciocínio, porém um raciocínio de uma brincadeira, onde o professor está ajudando ele, onde o professor está fazendo com que ele compreenda as noções matemáticas de uma maneira simples. E isso tudo dentro da escola, com recursos do próprio município, que é ofertado para as nossas escolas. A música, que aí já é no Complexo Educacional Otávio Barreto de Andrade, que fica na localidade também do Campo, conhecida como João Vieira. A música, ela chegou como um alicerce para poder fazer com que as crianças entendessem que, cantando, a gente também brinca. E o professor Maurício, ele é um excelente professor, ele consegue fazer com que as crianças compreendam que o instrumento musical, ele também faz parte de nossa educação, principalmente em uma escola que está inserida no campo, em uma escola onde a localidade, ela não oferta outros atrativos para que a criança, para que o adolescente, o adulto, o idoso, possa ter como um lazer. E na escola ele está conseguindo isso com o tempo integral. Aí também é o professor Maurício, nas aulas de música. Agora aí, isso, capoeira. Capoeira é na Escola Maria de Lourdes, fica aqui na sede do nosso município. O nosso professor Juarez, ele consegue agregar a teoria da capoeira com a prática da capoeira, ele consegue sintonizar os alunos para que eles compreendam que a capoeira não é só a roda ali, não é só a cantiga que ela traz, mas são regras, são normas, são princípios educacionais que vêm englobados nessa modalidade, e é um excelente trabalho. As crianças saem encantadas, chegam em casa contando para os pais como é que foi a metodologia do professor, é muito gratificante. E nas escolas do campo também temos inserida a modalidade capoeira. Aí ainda é o nosso professor Juarez. Alfabetização e letramento e a modalidade de matemática, que também é na Escola Maria de Lourdes. A professora Nicássia, ela consegue, de uma maestria muito grande, fazer com que o aluno aprenda brincando. Ela consegue fazer com que o aluno aprenda cantando. Ela consegue fazer com que o aluno entenda as noções de matemática de uma maneira simples, que está inserida ali no cotidiano. E a mesma coisa também acontece em nossas escolas do campo. Essa modalidade de matemática, ela não é só aquela aula tradicional em que o aluno faz só a adição, a subtração e a divisão. Não. Ela brinca, ela consegue diversificar a prática tradicional para uma prática construtiva, de forma com que a criança goste de aprender. E aí as artes cênicas, que são as aulas de teatro, as aulas de música, as aulas que ela agrega a modalidade, o letramento na construção de uma paródia, de um cordel, de poesia, de música, tudo isso dentro das nossas modalidades do tempo integral, sede e escola do campo. E não deveríamos deixar de ressaltar também o projeto Baú de Leitura e CAT,
que é uma parceria que o nosso município tem com o MOC, que é a organização, é o movimento de organização comunitária, que há anos traz essa ludicidade também para dentro de nossas escolas, porque o baú, ele vem para trazer uma leitura contextualizada do mundo, ela vem para fazer com que a criança compreenda que a leitura é além da leitura, é além do reconhecimento das imagens. E o CAT, ele vem para trazer noção para dentro das nossas escolas das mudanças climáticas, da sustentabilidade, da preservação da natureza, da preservação das águas, das florestas, e nas nossas escolas do campo, isso também é trabalhado de forma mais significativa, justamente porque a gente tem um bioma de caatinga. Então, a gente precisa preservar, a gente precisa conscientizar que é do campo que vem a nossa sustentabilidade, é do campo que a gente traz a nossa alimentação. Então, o CAT e o baú fazem com que a gente consiga alinhar essa metodologia. Seu tempinho está indo embora. Oi? Seu tempinho está indo embora. Pronto, e para ir finalizando já, aí eu só coloquei 2 imagens justamente dessa contextualização da leitura no baú. Pode passar, Igor. Aí eu coloquei as práticas e as ações que a gente faz em prol desse desenvolvimento ambiental com o CAT e as contribuições que o GT trouxe justamente para a gente poder agregar esse nosso conhecimento. E aí eu rapidamente, eu coloquei o currículo integrado, que a gente passou a ter conhecimento de como trabalhar esse currículo dentro das escolas do campo, projeto de vida, porque tudo está em torno de um foco principal, que é a aprendizagem. O apoio à família, porque eu costumo dizer que escola não é só escola, escola é um conjunto. O conhecimento da resolução do nosso parecer, que a gente já tem em nosso município, onde regulamenta o ensino do tempo integral, e práticas de valorização cultural da nossa região, do nosso município, de nossa cidade. Finalizei. Quanta riqueza, hein, Igor? Eu estou impressionada com a beleza apresentada aqui, viu? Vocês estão de parabéns. Bom. Muita coisa mesmo. Viu? Estou realmente muito encantada. A gente percebe que é nesse momento da partilha que o crescimento das unidades escolares, dos municípios, porque a gente vai vendo o que nós estamos fazendo e se estamos fazendo bem, o que nós podemos aproveitar de sugestão dos municípios. Mas, enfim, não vou perder tempo agora não, porque anota aí a pergunta, sua dúvida. Já vi ali que Pereira colocou uma pergunta no grupo, professor. E daqui a pouco nós vamos abrir também para ouvir, caso alguém tenha alguma pergunta, algum comentário a ser feito. Então, nós precisamos agora garantir o tempo também de Itacaré. Nós vamos assistir às 2 experiências e aí depois a gente vai fazer um bate-papo bem bacana, um diálogo aqui sobre o que nós temos aqui hoje, tá certo? Aldânia, muito obrigado aí pela sua participação, pelas brilhantes experiências que vocês trouxeram, tá? Agradeço a secretária pela participação e continue aí que daqui a pouquinho a gente volta a ter papo, viu? Então, vamos passar aqui para Irani, de Itacaré. Maísa está aí já com o slide, né, Maísa, para poder compartilhar para nós. Mas, Irani, agora é contigo. Jamile, secretária de Itacaré, também está aqui conosco. Aí vou deixar aí aberto, né, para vocês duas fazerem esse diálogo conosco e depois a gente volta para as considerações, para as perguntas, para qualquer comentário, porque eu sei que tem gente que está aí ansioso para fazer pergunta, tá bom? Então, Jamile, seja bem-vinda aqui na nossa live do GT3, Educação Integral em Tempo Integral. Obrigado por estar conosco. E aí, você, Irani, fique à vontade aí para dialogar conosco agora. Olá, pessoal, boa noite. Sou Jamile Souza, atual secretária de Educação de Itacaré.
É com imensa felicidade, né, que hoje venho aqui para, juntamente com a nossa coordenadora Irani, para partilhar um pouco da nossa experiência com o campo e com o tempo integral em Itacaré. Falar do tempo integral é interessante porque os desafios, eles são muitos. Itacaré, esse é o segundo ano de implementação na nossa rede. E aí, para situar, né, aos profissionais participantes, eu gostaria de falar um pouquinho sobre quem é Itacaré, o município de Itacaré e sua essência. Nós somos do território de identidade do Litoral Sul, então nós compomos aí o Litoral Sul. Itacaré, hoje, ela é a terceira rede de ensino de números dentro do Litoral Sul. Nós somos 5.970 alunos. A população de Itacaré, no último censo, cerca de 29 mil habitantes. Itacaré também é um município extenso, que 80% das nossas escolas estão localizadas aí na zona rural. Então, nós temos salas muito seriadas, né? Que esse é o nosso maior desafio. Iniciamos o tempo integral com 4 escolas em 2024. Esse ano, nós conseguimos alcançar o número de 10 escolas, agora em 2025. E a nossa projeção é para que no próximo ano esse número vá para 20 escolas. E o que nós temos para compartilhar com vocês é que, por todos os desafios, nós precisamos fazer um estudo da nossa realidade, né? O transporte, como a colega colocou aí em questão, continua sendo aí, eu acho que um dos principais desafios, mas a gente teve uma expertise de visualizar as escolas do campo como as escolas prioritárias para a implementação do tempo integral, porque é no campo que o braço do poder público não consegue chegar com tanta eficiência, né? Então, a necessidade de alcançar, dos direitos serem contemplados é maior no campo, as fragilidades estão no campo. E aí, esse nosso olhar especial para a educação do campo. Então, as escolas que funcionavam em um turno só, nós vamos transformar elas em tempo integral, né? Nós temos aí também a reabertura de algumas escolas e escolas que hoje do campo que estão nesse processo aí, que foi implementado o tempo integral, e são escolas de maior sucesso dentro da nossa rede. A exemplo do Reino da Alegria e da Escola Alegria, né? A professora Ednélia, ela sou fã do trabalho dela, tem se dedicado. Então, assim, nós saímos de uma realidade de uma escola com 8 alunos para uma escola com 27 alunos. Uma escola que iria fechar, ao implementar o tempo integral. E o tempo integral aqui no município, ele trouxe alguns frutos, né, como material pedagógico sendo entregue para os alunos do campo, mochila sendo entregue. E agora, nesse próximo ano, nós vamos entregar em janeiro o fardamento completo para todos os alunos da rede. Tudo isso é fruto da implementação do tempo integral. Irani, ela vai falar aí de forma mais específica. E aí eu gostaria de parabenizar todos os profissionais, esses guerreiros, né, aguerridos, resistentes e resilientes do campo, dos profissionais do campo. Porque quem conhece a realidade é quem de fato visita as escolas, quem participa do dia a dia, está no gabinete como secretário, como gestor, é muito fácil, mas precisa colocar o pé na lama para conhecer a dificuldade dos profissionais. E aí eu gostaria de agradecer a oportunidade e falar o quanto o Forma Campo tem mudado a nossa realidade em relação ao aperfeiçoamento do profissional do campo, que era algo tão necessário, né, e urgente. E eu já deixo a palavra aí com a minha coordenadora top, Irani, que conhece o campo de Itacaré de ponta a ponta. Então, gratidão e boa noite para todos.
Obrigado, secretária, pela sua participação, pela sua presença e pelo seu empenho em cuidar das escolas do campo. Isso nos deixa, enquanto membros desse programa Forma Campo, que tanto valoriza, que tanto preconiza uma educação do campo pautada, né, no território, na valorização, no cuidado. A gente percebe essa ação sendo realizada em Itacaré, não só através da sua fala, mas através da participação de Irani nesse GT e também nos outros GTs que Irani tem participado, tem atuado e tem sido grande parceira nossa. Tá? Muito obrigado mesmo. Irani, é contigo. Vamos lá? Boa noite. A minha secretária já falou quase tudo, que é bem dela. Mas eu passo saudações campesinas para todos, todas que estão nessa live. Saudações para minha colega Aldânia, do município de Araci. Obrigado, Igor, desde já, pelo convite, pela confiança. É uma responsabilidade muito grande você vir defender o seu peixe para um elenco, né, de tantas pessoas, mas a gente vai. Vamos lá. Passa, por favor. Então, a gente vai falar do contexto territorial aí. Jamília, ela já deu um spoiler, né, do município de Itacaré, que está localizado na região sul, litoral sul, com a população aproximada de 30 mil habitantes, e encontramos dentro dessa formação geográfica, além das praias lindas e maravilhosas que alguns colegas já pontuaram aí, nós temos muitas cachoeiras, rios. E importante, o slide está bem pequeno, eu vou ter que abrir aqui, desculpa, para poder enxergar, está bem pequena a letra aí. Isso acontece. Eu vou olhando por aqui. Então, nós estamos nesse território, né? Então, a identidade-chave é o forte da presença das escolas quilombolas, as escolas do campo, né, com a nossa política pública educacional. Então, nós pensamos que investir e dar prioridade para essas escolas é fundamental, não só como forma de reconhecimento, mas de criar nessas pessoas que estão nessas comunidades uma forma de identidade, de se reconhecerem, de se pertencerem ao lugar, né, e ao que eles querem. O município está situado... já pode passar, por favor? Pronto, diagnóstico e desafio. O desafio... Está muito pequenas as letras ali, meu... Desafio. Então, o desafio é a transição socioeconômica que, impulsionada, traz para o turismo e, ao mesmo tempo, né, traz desenvolvimento de novas desigualdades dentro das escolas, né, social e educacional. Então, o que é que nós vimos aí? Trazer escolas melhorou, muito obrigada. Então, vemos aí a solução, a educação integral como ferramenta estratégica para garantir o direito ao conhecimento de todas as suas dimensões, intelectual, física e emocional, e principalmente social. Pode passar? Pode passar? E aí nós temos, como o Jamile falou, que em 2024 a nossa meta, nós começamos com 4 escolas, né? A gente teve a escola piloto lá, que foi a Escola Reino da Alegria, que estava para fechar. Em 2025 nós estamos com 10 escolas, e a nossa previsão para 2026 é 20 escolas, e a gente passa aí da meta do PNE, né, do Plano Nacional, e a gente tem buscado, dentro dessas comunidades, levar, pode passar, por favor? Levar conhecimentos, como a elaboração e aprovação da resolução, que nós já temos trabalhado aí nesses 2 anos do Forma Campo, né, a gente já está no 3º ano do Forma Campo, trabalhando as diretrizes, trabalhando essa documentação, e agora nós estamos focando em implementar esse documento. A prática só, ela não é ideal. A gente precisa deixar uma marca, e essa marca, ela precisa estar no documento. E aí a gente tem, dentro dessa organização, o apoio do Conselho Municipal de Educação, tanto na parte das resoluções, das diretrizes para a educação integral,
quanto para as diretrizes da educação do campo. Então, nós, esse ano, estamos focando nesses 2 documentos. Se vamos terminar esse ano, não sabemos, mas pretendemos, sim, finalizar até o próximo ano esses 2 documentos aí com apoio do Conselho. Pode passar, por favor? E aí nós temos o pilar, o currículo vivo e territorializado. O que seria esse currículo vivo? É sair das paredes da escola, é buscar espaços comunitários, né? Quando eu falo espaços comunitários, a gente tem aqui em Itacaré, a gente tem o surf, a gente tem canoagem, então a gente tira esse aluno desse espaço e a gente leva para esses lugares para que eles possam entender. A gente tem o futebol, a gente tem a música, a gente tem capoeira, então a gente faz com que o aluno ele aprenda dentro das paredes da escola e ele leve para a vida, né? Leve para fora, mostre. A gente tem aqui dentro do município a festa literária, onde a cada ano, com o projeto trabalhado dentro das escolas, a gente vai para a praça e esses alunos, eles são os protagonistas desse momento. Eles apresentam o que eles aprenderam lá. E isso faz com que eles cresçam tanto intelectualmente quanto emocionalmente, a família vem, a família participa. E aí eu me lembro de uma fala de Igor lá no primeiro ano, que ele apresentou a escola integral, que projeta a proposta, que ele falou, se a comunidade não quiser, não adianta, você pode ter escola pintada de ouro. E é isso, a gente busca a comunidade, a gente faz reunião, né? Primeiro, a comunidade ela precisa entender o que é a proposta do tempo integral, e como a gente está na nossa fala, não é só levar o aluno para ficar, para comer, ter mais uma alimentação, é fazer com que ele se sinta pertencente desse espaço, que ele goste de estar nesse espaço. Hoje mesmo eu ouvi um aluno do 5º ano falar, eu não quero ir para a rua, porque aquele espaço faz bem para ele. Pode passar, por favor? A força da educação do campo. Então, o que é que a gente tem aí para os nossos professores? O que é que nós oferecemos? Informa Campo, né, que é uma forma de mostrar aos nossos professores como eles podem ter essa formação, e através dessa formação, ele garante para os nossos alunos o conhecimento, a acessibilidade, atividades esportivas, valoriza a identidade, né, local, claro, e aí a gente vai passando todas essas questões que eles conseguem entender. Pode passar? A formação continuada, que eu falei, que é o programa municipal que a gente vem oferecendo aí já há 3 anos, dentro do Forma Campo, né, com o apoio também de outras universidades, além do Forma Campo, além da UFSB, o ESB, o ESC, e aí a gente vem fazendo. Para além do Forma Campo, a gente tem outras formações continuadas, que a gente também tem que pensar, né, nessa estruturação. A adequação das infraestruturas das escolas, que é um desafio muito grande, como o Jamile falou lá no início, é um desafio grande para a gente. Às vezes os pais chegam reclamando, se não melhorar o espaço da escola, eu vou tirar meu filho, mas essa parte da estruturação a gente tem pensado direitinho. Não vou dizer que estamos 100%, que seria uma utopia da nossa parte, e eu acho que isso acontece com todos os municípios do Brasil. Eu estou em uma outra formação e a gente ouve falar isso, os colegas falarem, né? Quem acredita que é 100% não é um desafio. Mas é um desafio que a gente, enquanto gestor, enquanto coordenador, enquanto secretário, a gente pensa nessa mudança, né? Nessa mudança de transformação do ser humano. Eu penso dessa forma. Pode passar, estou indo por conta do tempo. Então, nenhuma política se sustenta sem diálogo. Nosso plano de comunicação é baseado na escuta ativa e na transparência para garantir o engajamento, que é o que eu falei. A gente precisa ter as rodas de conversa dentro das escolas, ouvir os pais vêm na secretaria quando tem alguma questão de transporte, os pais vêm na secretaria quando tem alguma questão da alimentação. Fazemos esse momento de diálogo dentro dos planejamentos. O nosso planejamento hoje é um planejamento em rede, né? Então, a gente tem uma extensão territorial muito grande de uma escola, de uma comunidade para outra, e aí a gente acaba fazendo um planejamento em rede para que todos possam falar a mesma língua. E o seminário,
que a gente já tem aí 4 anos seguidos fazendo, já está dentro do calendário da educação do campo, dentro do calendário da Secretaria de Educação, a gente tem esse seminário, e pode passar. E o nosso compromisso, a consolidação da educação integral em Itacaré é um compromisso inegociável, com a formação plena dos estudantes, ancorada no diálogo democrático e na valorização de um currículo vivo e territorializado. Então, quando a gente fala desse currículo vivo, é isso, é a gente fazer com que tudo possa acontecer, é tirar aquele currículo que vem só de conteúdos, né, só de atividades onde o aluno fica ali só escrevendo, só dentro de uma parede, a gente tira esse aluno de dentro da sala. Então, a gente oferece muita coisa para os nossos alunos. E mais incrível é que a gente encontra parceiros que chegam, eu quero ir para a escola, fazer essa atividade aqui com os alunos. A Secretaria de Educação está de portas abertas, sempre. A gente nunca rejeita nada. Tivemos agora, também esse ano, uma reestruturação de uma escola com uma ONG que veio, que ajudou e que reestruturou essa escola. Então, assim, a gente pensa que a gente precisa, sim, ter os parceiros. O poder público, ele não dá conta de tudo sozinho. E a mensagem final, que eu acho que meu tempo já está se esgotando, é educar integralmente o aluno como cidadão significa prepará-lo para uma vida com direitos e deveres, sem deixar de lado a convivência humanizada, solidária e pacífica. Eu acho que a gente tem que pensar que a gente precisa criar, trabalhar e mostrar para eles que estão lá no campo, nessas escolas do campo, que às vezes são tão esquecidas, e a gente sabe disso, graças a Deus, que não é o caso do nosso município. Eu tenho orgulho de falar. Aí a galeria de fotos das ações, momento com os pais, eles apresentando a Fricaré, momento de reunião pedagógica, pode passar, por favor? Aí também, aqui a gente teve um projeto lindo, os mais velhos vindo à escola, conversar com os mais novos. Eu acho que é um projeto de extrema importância, essa parte de identificação, de identidade, e lembrando que a maioria das nossas escolas de tempo integral, elas estão no campo, né? E é dizer que o campo, ele é tipo assim, porque o campo não pode ter, ele pode ter sim. O nosso aluno, ele pode ser o que ele quiser. Eu sempre falo isso quando eu chego nas escolas do campo. Ele pode ser o que ele quiser. Ele pode sair e ser um médico, mas ele pode voltar e ser um médico dentro da sua comunidade. Então, eu acho que é isso aí. Eu acho que eu dei o recadinho que Igor me propôs. Estamos abertos, Itacaré está de braços abertos para diálogos e perguntas. Muito obrigada. Nós quem te agradecemos. Essa última foto aí dos idosos emocionou, viu? É algo muito forte mesmo. Que alegria, viu, gente? Que alegria que eu estou de poder compartilhar com vocês essas experiências depois de tempo, né? Depois de um tempo com as nossas lives, a gente percebe que os municípios estão, sim, se empenhando, se esforçando para fazer acontecer as ações necessárias. Nós vamos abrir agora, veja só, 19h57. Olha só, gente, nosso tempo. Ó, Maísa, como é que o nosso tempo tá bom? Ainda dá para a gente fazer um bate-papo aqui muito bacana. Eu estava preocupado com o tempo, mas eu acho que esse direito de partilha, de fala, de pergunta, é essencial. Eu fico triste quando nas nossas lives a gente não consegue, né? Raramente a gente consegue dar o tempo de pergunta. Eu acho que é importantíssimo. E agora a gente vai conseguir, tá bom? Olha, eu só quero fazer aqui 3 comentários. Primeiro, dizer da implementação. Ainda há muito para conseguirmos chegar no processo de implementação ideal, digamos assim, né? Se é que nós vamos chegar no ideal. Mas é porque, gente, nós não podemos deixar de falar das diversas realidades que temos presenciado de implementações somente como ampliação de jornada escolar, mas não como educação integral em tempo integral. Então, quando a gente vê experiências como Araci, como Itacaré, e como muitos outros que eu sei que tem aqui, e que nós vamos ter a oportunidade de assistir, a gente
percebe que é possível. O que fica para mim a partir da apresentação de Aldânia, de Araci? Que a gente não pode pensar em implementação sem 4 palavras importantíssimas. Primeiro, currículo. Segundo, território. Terceiro, investimento. E quarto, formação continuada de professor. Não tem possibilidade de pensarmos em educação integral em tempo integral. Vejam que eu estou falando de educação integral em tempo integral. Eu não estou falando de ampliação de jornada escolar. Eu não estou falando de tempo integral. A gente tem que ter muito cuidado com esses conceitos. Então, eu não posso pensar em educação integral em tempo integral sem pensar em formação continuada para o professor. Formação continuada para o professor não se limita, não se restringe a encontro de jornada pedagógica. Municípios que gastam recursos altíssimos em jornada pedagógica, mas passam o ano inteiro sem proporcionar formação continuada para os professores. Não tem cabimento. A gente precisa dar um basta nisso. O recurso que vai gastar em 2 ou 3 dias de jornada pedagógica, gasta-se com a formação anual, gasta com formação continuada, com formação alicerçada, com formação voltada para a perspectiva da formação humana. Então, a gente precisa trazer esses debates, né? Pensar justamente nisso. O currículo tem que ser integrado. Já havíamos falado sobre isso na live anterior. Organização do trabalho pedagógico. Esqueça a lógica de que de manhã é o regular e que à tarde é a parte diversificada. Porque senão os estudantes vão achar que de tarde é só para brincar. E isso não existe. Precisamos pensar na integralização e na integração do currículo. Então, por isso que eu trago currículo, trago território, que é o que vocês apresentaram hoje, a valorização do território, o saber local, a comunidade mais idosa que vem para dentro da escola para poder trocar as experiências, e o investimento. As fotos que vocês apresentaram não seriam possíveis se não tivesse tido investimento no município. Gente, recurso para isso tem. O fomento está aí. Municípios com fomento paralisado em conta, porque as secretarias, os prefeitos, não sabem como executar. Recurso tem. E vocês viram que eu apresentei em uma das lives a planilha de recebimento dos recursos do fomento. Como não comprar material? Como não investir em informação? Como não melhorar a estrutura? Né? Ô, Então, Igor, isso a gente um pode falar, Maísa. adendo na sua fala é justamente essa questão. Os municípios também precisam de capacitação quanto à gerência desses recursos, porque muitos têm o recurso, mas não sabem administrar, não sabem como resolver a questão de prestação de contas, né? Muitos vinculados ao próprio CPF. Então, tem muitos gestores que ficam com medo, a realidade é essa, de executar, né, e acabar acontecendo alguns problemas. Inclusive, o Forma Campo está com essa proposta para o ano que vem, né, da gente até conseguir implementar um GT sobre financiamento também, porque tem tudo a ver. A gente não pode, quando a gente fala em educação integral, a gente não pode considerar aquela escola como um depósito de criança. Isso aí tem que ser desmistificado urgentemente, né? Não é isso, nunca foi. Então, isso, meu bem. Obrigado, Maísa. Eu vou encerrar minha fala, que nós vamos abrir para o debate, para as perguntas de vocês. Mas, então é isso. Ouvir o território, né? Antes, como a Irani colocou aí, não tem como a gestão municipal dizer assim, nós vamos implantar educação de tempo integral, ainda fala assim, educação de tempo integral na escola X. Ouviu a comunidade daquela escola? Será que a comunidade está de acordo? Será que a comunidade tem condição de pensar, de vivenciar essa proposta de educação integral em tempo integral? Quando você escuta a comunidade primeiro, a comunidade se sente responsável para executar as ações também. Então, isso é importante. Então, e é isso. Consultorias, né? Eu ia dizer aqui que Maísa falou que eles não executam porque tem medo. E é verdade, gente. Tem medo de executar. Mas paga consultoria para 1001 coisa. Por que não paga consultoria para poder orientar a execução dos recursos? E os recursos ficam parados em conta, e as escolas precarizadas, e as atividades da jornada ampliada sendo empurradas com a barriga,
sem comprar os materiais necessários. Então, são reflexões que nós precisamos fazer. E chega de conversa de Igor, porque agora nós vamos passar para responder a pergunta, primeiro aqui, a que eu anotei do chat, foi a pergunta do professor Pereira. O professor Pereira queria um pouco mais de explicação de Aldânia sobre como funciona a cidadania digital. Então, nós vamos passar para a Aldânia explicar um pouquinho sobre como funciona a cidadania digital, e depois nós vamos seguir aí as mãozinhas que estão aí, várias mãozinhas suspensas, querendo falar, querendo perguntar. Então, primeiro a Aldânia responde o professor Pereira, e depois a gente segue para vocês que estão aí querendo fazer perguntas, tá bom? Pronto. Ela não funciona como um componente da grade curricular, e sim como uma modalidade. E aí as escolas, elas estão sendo equipadas com computadores, com notebooks, para que o professor, o monitor de informática, possa trazer a turma, e ali ele faz os primeiros, vamos dizer, os primeiros passos para esse mundo digital. Mas os computadores, eles não são utilizados, por exemplo, para jogos ou para qualquer um outro tipo de conhecimento que não seja o educacional. O aluno, ele tanto tem a aula teórica da computação, para que ele possa compreender todo o processo, como também a prática com o uso dos computadores. Maravilha, maravilha. Então, gente, vamos lá. Nós temos aí a Eliane. Vamos lá, Eliane, você que está aí com a mão suspensa. Depois a gente tem aí Maria, acho que é Maria Patrícia. Depois nós temos aí Sol, não sei o sobrenome. Sol Bárbara parece. Depois nós temos Messias. Depois Patrícia. Então, são essas que eu estou visualizando aqui. Vamos começar aí, Eliane? Olá, pessoal, boa noite. Quero parabenizar as duas colegas, mas trazer... Ainda só um minuto para eu desligar aqui o equipamento. Eu não estou em Jequié, mas estou na Terra do Sol, gente. Principalmente a secretária de Educação de Itacaré, uma fala quando ela disse que começou a implementação da proposta pelas escolas do campo. E aí ressaltar a importância de um gestor que compreende o que é a educação do campo. E a gente vê isso na prática, né, Igor? Enquanto as outras modalidades, eles descartam, né, empurra para debaixo do tapete, leva para as escolas do campo o que sobra do meio urbano, a gente tem, em contrapartida, um gestor que pensa diferente, que vê diferente. E aí ela fala assim, é fácil ser gestor, mas para, de fato, fazer a coisa acontecer, você tem que colocar o pezinho lá dentro, né? Isso foi muito importante, tanto que quando eu estiver em Itacaré agora, eu vou no meio de semana procurar vocês, né, para que eu possa conhecer melhor esse espaço em Vitória da Conquista. Quando implementamos as modalidades Educação Integral, eu fui vice-diretora e diretora dessas escolas. E digo para vocês assim, não é fácil, de jeito nenhum, em hipótese alguma, pensar essa proposta, ela não estava ainda regulamentada, como ela aparece agora, né? Tem um microfone ligado. Ela não tinha essa resolução, essa portaria, e agora a gente já tem. E só mais uma vez chamando assim, a atenção de vocês, eu sou de Vitória da Conquista, sou gestora, estava no sindicato, agora afastada para o doutorado, mas Vitória da Conquista, no ano 2025, é um município que o governo federal intimou para devolver verba, viu, Igor? Imagine você, por que devolver verba? Porque 10 mil e poucos alunos da educação do campo, a gente tem 45 mil alunos na rede, e eles não souberam aplicar exatamente a verba que foi o que você e mais estavam dizendo. Então, observe, gente, como isso é perigoso. Você tem uma rede com uma população educacional de mais de 45 mil alunos, você não saber gastar o recurso, a ponto do recurso voltar, e o principal foco, qual foi? Não investiu na formação dos professores. Então, a gente percebe o quanto isso é importante. Então, precisa chamar um pessoal capacitado, que saiba trabalhar com formação de tempo integral em tempo integral, para fazer a formação.
né? O que é a escola do campo? Precisa ser alguém que saiba discutir para poder fazer essa formação. Então, por que eu estou fazendo essa fala com vocês? Porque a gente está chegando no final do ano, vai vir jornada pedagógica e a gente precisa capacitar o nosso professor, o nosso educador. Eu vi alguém falando assim, tirei esse nome de monitor, realmente, todos nós que estamos na escola, nós somos educadores, então nós precisamos de formação continuada. Não deixemos esse recurso voltar, porque a gente carece disso, tá? Era só essa chamadinha, parabéns e muito obrigada. Então, vamos abrir aí agora para Sol, acho que é Sol Bárbara, não sei se é isso mesmo, mas antes de Sol abrir o microfone, eu só quero explicar uma coisa sobre o link de frequência. O link de frequência, primeiro, pede para você digitar o seu nome. Se não aparecer o seu nome, vai aparecer um link azul embaixo. Aí você preenche aqueles dados para você depois, sim, preencher o link da frequência. Por isso que tem algumas pessoas que não estão conseguindo, tá bom? Sol, vamos lá? É você agora. Não estou vendo por aqui mais. Será que ela não está mais? Então, eu acho que eu levantei a mão errada, né? Ah, Mas, de tranquilo. antemão, eu gostaria de parabenizar os municípios, né? Trazer essa experiência, essa socialização, falar sobre como a educação em tempo integral acontece nas mais diversas cidades, e às vezes a gente passa e anseia pelas mesmas necessidades, pelas mesmas dificuldades. Então, aí, parabéns às meninas que apresentaram. Maravilha. Temos aí, acho que é Messias, não é isso? Gente, um aviso rápido enquanto as pessoas estão abrindo o microfone para falar. Tem que aproveitar, né? Para não perder tempo. Lembrando que nos dias, em dezembro, dias 4 e 5, nós teremos o 10º Encontro Territorial de Educação para Educadores do Campo, será em Vitória da Conquista. O link de inscrição já está rolando aí, né? Fiquem atentos. Teremos, só já avisando vocês, que nós teremos uma apresentação, algumas apresentações de relatos de experiências. Então, é importante estarem aí, mais uma vez, socializando com os municípios que lá estiverem, tá bom? Depois, procurem os coordenadores territoriais de vocês para terem mais informações sobre esse evento importantíssimo que acontecerá no início de dezembro. Messias. Olá, boa noite. Eu sou a Helenilza Brandão, de Itacaré. Sou educadora do campo e a Irani é a pessoa que traz toda a formação, espelhamento das formações para o nosso município e especificamente para um meio rural ou campo, como tratamos. E essa programação toda, ela veio modificar as nossas vidas como educadores e, em especial, trazer múltiplas transformações, respeito, valorização e conhecimento de cada indivíduo, de cada pessoa, de cada família que está ali no campo. E olhar para a escola como um lugar de preenchimento de tempo da criança que não podia ir para o campo trabalhar. E aí vai para a escola enquanto chegar o tempo de trabalhar. E hoje eles já olham a educação do campo como um lugar de valorização, respeito e formação. Eu sou oriunda do campo, sou quilombola, e saí do campo e voltei para o campo. Hoje eu atuo como professora do campo e defendo essa bandeira. Vamos valorizar o campo, vamos fortalecer, sim, o campo, a educação do campo, fazer melhorias nas instituições, trazer as necessidades básicas para a escola, de um modo geral, desde o didático até o profissional capacitado, e nós estamos, assim, felizes com o município de Itacaré, em especial, porque nós temos um grupo de profissionais habilitados e se habilitando dia após dia, aqueles que não seguem pela formação ofertada pelo município, buscam a sua formação de forma específica, pessoal, mas, assim, o município tem nos possibilitado que venhamos nos capacitar. E, assim, eu quero parabenizar todos os profissionais aqui, que deixou sua fala, sua orientação, e dizer para todos, vamos fortalecer as nossas correntes, porque não existe corrente se não houver funções de elos. E o elo da educação está entre todos nós, por isso estamos aqui. E para isso também. Gratidão a todos e vamos à luta, porque educação
transforma a vida, e eu quero ver muito mais transformação no campo, para que pessoas não precisem sair do campo para buscar formação tão longe, mas que consiga pegar seu primeiro período de formação lá no seu lugar de existência, valorizando, respeitando a si e aos outros. Gratidão. Maravilha, obrigado pela sua participação, pela sua riquíssima contribuição aqui conosco, viu? Muito bom mesmo. Vamos passar a palavra para a Patrícia. Patrícia está por aqui. Oi, Igor, rapidinho, antes de Patrícia entrar aí, só reforçando aí a questão do link, podem ficar tranquilos, o link está aí, sobe um pouquinho o cursor que vocês conseguem encontrar. E está abrindo normalmente, digita o CPF ou nome, clica que ele segue. Se demorar um pouquinho, é a instabilidade da internet, mas ele retorna. Muito bem. Patrícia parece que não está, então vamos para a Adriana. Depois nós temos aqui o professor. Adriana? Boa noite. Oi, boa noite. Passando só para agradecer também, agradecer a Irani, porque ela sempre, essa questão da educação do campo, desde que eu conheci a Irani, ela sempre se entregou para a educação do campo, né? E agora, ultimamente, com esses 3 anos que a gente está aí, com o aval da Secretaria de Educação, nossa secretária Jamile, que realmente, né, tem assim, impulsado pela educação do campo, né? Desde que eu me conheço como professora em Itacaré, ela foi a única secretária que realmente esteve no chão da escola do campo, que tem visitado as escolas, né, tem buscado melhorias. Eu vejo a alegria dela, a gratidão, né, em receber as crianças, os professores, está sempre colocando a gente para cima, né? Então, assim, realmente é uma pessoa que é para a gente tirar o chapéu. E como a moça Eliane falou aí, os investimentos, né, que têm vindo para a educação têm sido colocados, né, nos locais certos. Tem sempre orientado os gestores da melhor forma, para que não fiquem com pendências, né, para que a educação venha cada dia mais de Itacaré brilhar aí e ser reconhecida. E Irani, para falar de Irani, é uma pessoa maravilhosa, como vocês estão vendo aí, buscando sempre orientar os professores em relação ao cuidado que a gente deve ter, né? Participar das reuniões aí do Forma Campo, né? Quando é para fazer a inscrição, ela está ali incentivando, vamos lá, ajudando os professores que não têm o conhecimento para fazer a inscrição. E o principal aqui de hoje, que é a questão do tempo integral, né? As nossas escolas que estão fazendo o tempo integral realmente têm deixado, assim, a gente sem palavras. E as pessoas que estão trabalhando, como a professora Edneia, uma professora que no início foi barra pesada, mas ela sempre se dedicou, e a gente tem colhido os frutos da escola, que no caso eu acho que para mim é uma referência, né, das escolas. Eu não conheço bem as outras que a gente tem, mas assim, para mim é uma referência do campo. A escola a escola da professora Ednélia é a escola assim, de referência mesmo, porque os pais estão felizes, as crianças estão aprendendo, e a cada dia mais a gente está vendo aí os frutos colhidos. Quero parabenizar o Formacampo também, né, esse curso maravilhoso que foi colocado para a gente se capacitar, a cada dia mais está trazendo o melhor para os nossos alunos. Gratidão aí, por Jamile, por Irani, por todos que fazem a educação de Itacaré ser melhor para a gente. Muito obrigada. Obrigado, professora, pela sua participação. Agora vamos para o professor Pereira, que está aí também como suspensa. Depois nós temos, acho que é Mário, e depois Adson e Maurina. Professor Pereira, pode abrir seu microfone. Olá, boa noite. Está me ouvindo? Boa noite. Sim. Boa noite. Eu gostaria de fazer eu vou falar um pouquinho aí, alguns tópicos
sobre a live quando eu estava assistindo e falar sobre a importância da educação em tempo integral, que foi discutido aí, a valorização desse espaço, valorização da escola do campo. Isso é interessante porque até o momento muitas pessoas ainda não vê esse lugar dessa escola, vê a escola do campo, para te dizer uma verdade, como eu conheço nos municípios, lugar de fazer política, de mandar pessoas, às vezes, por propósito político, porque é contra isso ou aquilo, ou para dificultar. Essas escolas ficam no lugar da marginalidade, do problema. Preciso quebrar aquele mito de que estudo para ir para a área urbana, que só é alguém se for para a área urbana. Eu até contradiz uma professora que chegou na escola para fazer apresentar um curso lá na Microlinhas, e ela fechou com o discurso dela, dizendo para os alunos do ensino médio que precisa fazer curso para ser alguém. Eu perguntei na frente dos meninos para ela, e o que é ser alguém? O que é ser alguém, né? Quando falou que sobre a importância da escola para o desenvolvimento social. E aí, uma colega, queira me perdoar, não estou ofendendo, mas assim, quando colocou do médico, falou do médico aí, e eu até abordei. A gente não tem que tirar da cabeça essa coisa de estudar só para ser só o médico no Estado, profissão liberal. A educação, ela vai muito além. A educação, nas tendências pedagógicas, como coloca lá o Libano, o Saviano, que vai falar, a gente aprende para a vida, desenvolver o pensamento crítico, a gente desconstrói corrupção. Um dos grandes problemas do país é a corrupção, né? É a criminalidade. A gente desconstrói isso com a educação de qualidade. Essa educação de qualidade tem que chegar para todos. A gente não estuda só para atender as demandas do liberalismo, profissão liberal. Isso colocado vai causar desânimo por parte de grande percentual do alunado. O que o Bourdieu aborda lá sobre a violência simbólica, e vai falar disso, né? A formação continuada, como foi citado por um professor aí, é muito interessante colocar isso, porque a sociedade ela é dinâmica, essas formações são dinâmicas, e não existe educação sem formação continuada, sem a reciclagem, sem as adaptações, sem para atender aos novos desafios, ainda mais nessa revolução técnico-científica que nós estamos vivenciando, né? E os desafios que nós temos aí, né, é o distanciamento entre a União e os municípios. O que eu vejo muito os municípios fazendo, outrora fazendo, é política com esses recursos que vêm, né? Muita gente que condena mesmo a política lá do pé de meia. Alguns alunos falam assim, professor, o que você acha disso? Eu falo, se eu fosse um deputado na legislação, eu defenderia isso. Primeiro, precisa fazer uma correção. A política pé de meia ela é fantástica para aqueles que têm vontade e não conseguem. Agora, para muitos que vão para a escola só porque está recebendo e chega lá e não quer, é problema. Então, precisa educar primeiro. A gente precisa preparar um solo para plantar a semente. Não existe você plantar uma semente sem preparar um solo, não vai ter bons frutos. Então, tudo que chega sem educação e preparação é problema, né? Quando eu perguntei para a mulher aí sobre a educação cidadania digital, foi isso. Porque está lá na LDB, no artigo 4º lá, está falando lá da educação digital, né? E a internet deu no que deu, precisou proibir agora de sala de aula. E a gente trabalha com a internet. Então, as coisas muito contraditórias, né? Outro desafio que eu vou falar para fechar, desculpe o tempo que eu estou tomando, é a revolução, né? E a percepção familiar sobre essa situação. Então, quando vocês fecharam falando aí sobre convocar a família para saber se a família está de acordo com a educação em tempo integral, eu digo que a família não tem essa liberdade hoje para responder, não. Porque a realidade que a gente vê é aquela família ainda acreditando naquela escola lá dos anos 70, dos anos 60, a escola tradicional liberal. Ela não tem essa percepção de que tem todo esse valor para essa realidade. Eu acredito que precisa fazer um trabalho social de educação da família para depois trazer para a realidade da escola. Muito obrigado. Eu fico por aqui.
Obrigado, professor. Nós temos agora Mário e depois Adson. Mário? Vamos ver se Adson consegue, porque Mário não está conseguindo. Se você conseguir, você pode abrir, Mário. Adson, pode abrir seu microfone? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Vocês me escutam? Sim. Gente, Primeiramente, nós só temos 7 opa, minutinhos para encerrar a nossa live. Vamos adiantar para garantir o tempo de fala, tá bom? a minha fala Pode é seguir. rápida. Primeiramente, parabenizar, né, as coordenadoras aí que falaram sobre a importância e também as experiências, muito importante. Eu sou Adson, sou de Araci, formado em teatro, eu faço parte também da arte e cultura, da parte enquanto tempo integral aqui do município. Parabenizar novamente, né, as meninas que fizeram uma fala muito importante em relação da formação continuada, do tempo integral, dessa chegada de formação para o campo também. A gente entende que na cidade as oportunidades, né, dentro de outras formações, é chegada de forma mais, digamos, mais assertiva, eu digo, é chegada mais, né? Tem mais oportunidade. E essas formações que estão acontecendo e a educação no campo veio para revolucionar mesmo, né? Veio para dar oportunidade a essas crianças, à própria comunidade, uma formação de qualidade, né? De pessoas capacitadas, de pessoas formadas, de pessoas que estão ali para valorizar o trabalho e também ajudar a transformação, a educação no nosso Brasil, no nosso país. E a educação começa justamente nessa formação continuada, onde o colega disse anteriormente, tirar essa visão, né, das crianças, dos jovens, de sair do seu lugar, né, que tem um lugar que pode produzir também, que pode fortalecer nessa visão de querer ir para a cidade, nessa visão de querer ir para outro, enfim. E é muito importante essa implementação, né, essa valorização da educação do tempo integral, e que a gente possa dar continuidade mesmo firme e mostrar que a formação do campo ela vai transformar o mundo. E é isso. Obrigado, professor. Mário, consegue abrir agora? Nós temos Boa também... noite. Pronto, vamos lá, Mário. Eu sou de Araci também. Estou passando aqui para parabenizar a gestão, né, gestão escolar pelo apoio. Eu sou professor de horticultura na comunidade de Roça de Dente. E lá a gente observa um trabalho que no início foi de difícil adaptação, né? Mas hoje nós produzimos as hortaliças tanto para a alimentação dos alunos na escola, como também o empreendedorismo. Vendemos na comunidade com os alunos, temos o dia de venda e saímos, e é uma coisa assim que a gente percebe, né? A socialização das crianças com a comunidade com as crianças. E hoje é tanto que nós estamos pensando em ampliar nossa horta, por conta da valorização que está tendo. E, no mais, era só isso mesmo. Beleza, professor, obrigado. Gente, eu acho que já encerramos, não é isso? A Adriana já tinha se pronunciado. Nós temos aqui também Crispiniana. Pode abrir, Crispiniana, e depois nós vamos fechar, fazer o encerramento. Olha, estou vendo aí no chat muita gente preocupada com a assinatura da live aqui, da frequência. Eu coloquei no início da chamada o registro de frequência para o e-mail, no caso, o meu e-mail. Assim como eu recebo o link da gravação, eu também vou receber o registro da frequência desse encontro de hoje no e-mail. Então, podem ficar tranquilos que o nome de vocês estará registrado posteriormente, juntamente com o link da gravação, tá certo? De qualquer forma, nós já colocamos aqui no grupo dos técnicos esse problema com o link, e ainda assim, se houver qualquer problema depois no e-mail, eu colocarei, né, nós vamos colocar, né, gente, o link lá no grupo do GT, e vocês preenchem lá, acreditando que
né? Vai preencher quem estava participando da live. Então, fiquem tranquilos. Eu sei que todas as vezes estamos tendo problemas frequentes com o link do envio de atividades e com o link de frequência. Isso é porque, né? É importante justificar para vocês. Por que está acontecendo isso? Porque a plataforma, né? A equipe de secretaria do programa está pensando sempre em melhorias nas estratégias para poder já registrar e já computar a carga horária de vocês. Imagine aí a quantidade de cursistas que nós temos, né? Se eu não me engano, quase 10 mil cursistas. Para que não haja problema com o registro de carga horária, é por isso que as assinaturas de frequência não é mais como antes, que você só clica, abre, digita seu nome e pronto. Agora você tem que primeiro digitar o seu nome, depois vai abrir o link para você preencher a frequência. Por isso que está tendo esses probleminhas, tá bom? Mas eu fiz isso, e eu vinculei a frequência da live, da reunião aqui do Meet, no e-mail, vai chegar no e-mail, a gente socializa com vocês posteriormente, assim como o link da gravação também, tá certo? Só para vocês não ficarem preocupados aí, que eu estou vendo que tem gente que parece que nem vai dormir de noite preocupado com a frequência que não conseguiu afinar. Mas fiquem em paz, tudo tem jeito, tudo tem jeito. Eu vou passar para a professora Crispiniana, depois a gente encerra a nossa chamada. Já estamos aí às 20h29, como nós já havíamos combinado desde o primeiro encontro formativo, que nós não vamos extravasar o tempo, chegar às 21h, 21h30, porque nós entendemos que é cansativo e o dia de vocês já foi cheio. Então, professora Crispiniana, por favor, pode abrir o seu microfone e depois a gente vai fazer as considerações aqui com a Eliane, com Maísa e com o Solon para a gente encerrar a nossa live. Professora Crispiniana? Acho que também não está conseguindo, né, gente? Então, vamos lá. Vamos... Ah, tá. Não está conseguindo falar. É algo que você queira colocar no chat? Link da live, novamente, está com um probleminha e por isso que nós registramos a frequência via e-mail. Certo? Bom, então, Maísa, depois Eliane, depois Solon. E a gente encerra. Tá bom? Só uma palavrinha no sentido de agradecer mesmo as contribuições das colegas, né? As duas cidades aí estão de parabéns. Eu tenho certeza, viu, Igor, que na próxima a gente vai ter outras contribuições de outros colegas, outras cidades. Também quero registrar, né, que a gente tem sim vontade de conhecer a cidade de vocês, de ir até vocês, de ter essa aproximação maior. Eu acho que a gente vai ter um momento daqui para o ano que vem, com certeza, né, Igor? E agradecer mais uma vez, né, imensamente, de ter essa possibilidade de estar aqui com vocês, de estar aprendendo, de poder contribuir com um pouquinho que a gente sabe também, é isso, o caminho é esse, né, sempre aquelas 4 palavras que você colocou, né, Igor, eu acrescento mais uma, que é a questão da coletividade, desse espaço nosso aqui, de fortalecimento, dessa partilha de experiências, né, de contribuições, isso é extremamente importante como um todo. Né? Muito obrigada a todos vocês, tá? Estamos juntos aí nessa empreitada, nessa caminhada, também para o ano que vem, né? Para atingir aí o objetivo de vocês. Também o objetivo de Itacaré, né? Que é aumentar a quantidade de escolas e tudo mais, esse outro, né, objetivo que eu vi lá que eles colocaram. Então, sigamos juntos aí nessa empreitada. E convidá-los mais uma vez para a nossa... Né, o nosso momento do 10º encontro, super importante, nosso 10º encontro aí do Forma Campo, dia 4, dia 5. Eu até faço uma sugestão para quem puder, vir até um dia antes, né, para dar uma passadinha nas lojas aqui de Vitória da Conquista. Isso também é importante, momento cultural, não é? Quem puder aí, venha antes também, né? E passe um dia, assim, aquele dia, né, para dar uma... como a gente diz aqui, bater perna e tudo mais, e depois seguir aí para as nossas atividades do Forma Campo, dia 4 e dia 5. Tá bom, gente? Muito obrigada. Gente, boa noite, obrigada a todos, parabéns. Passa a fala aí para Solo e depois Igor. Pessoal, boa noite a todos.
a todas. Eu agradeço por essa oportunidade, agradeço a Aldânia e Irani, juntamente com suas equipes, né? Um trabalho maravilhoso em Araci, Itacaré. Agradeço também a Igor, a Maísa, a Elane, por toda essa parceria, cooperação, e ressaltar o quanto aprendi com essa troca de experiências e saberes. E estou ansioso pelo nosso 10º encontro e por futuras lives. Maravilha, maravilha. Ô, gente, deixa eu fazer aqui um comentário para vocês. O meu dia hoje foi tão cansativo, eu estou tão cansado, mas eu estou tão feliz de termos aí esse momento de coletividade, esse momento de troca de experiências, né? Eu estava em um processo formativo, mas pensando, a live de hoje vai estar boa, a live de hoje vai estar boa, porque a gente realmente fica nessa expectativa, né? E como foi bom, como foi. Eu agradeço a Irani mais uma vez, agradeço a Aldânia mais uma vez, as duas secretárias que estiveram conosco, estendo os nossos agradecimentos, e agradeço vocês que sempre estão aqui, quando a gente chama, né, vem todo mundo, isso é bacana. Nós estamos com 245 pessoas agora, chegamos a 338, parece até o último momento. E eu acho que isso é um retrato da importância que vocês estão dando a esse processo formativo e à temática da educação integral em tempo integral. Então, a gente agradece imensamente a vocês por estarem aqui, tá? Pedimos desculpas por qualquer tipo de transtorno que vier a surgir no processo. E nós estamos fazendo uma formação online, uma formação envolta de tecnologia, e existem falhas na tecnologia. E nós estamos vivenciando isso diariamente. Dificuldade com o envio de atividade, ainda não conseguimos consertar o link do envio da atividade 6, né? Mas isso não é motivo de vocês se preocuparem. Muito pelo contrário. O prazo está prorrogado, então aproveita para quem não fez ainda fazer. Aproveita, reúne o povo, faça atividade, que no tempo certo, quando abrir o link, nós vamos informar vocês, e aí sim vocês irão postar. Então, o prazo está ainda mantido, tá? Está prorrogado. A atividade dessa live de hoje, do Encontro 7, vai estar disponível junto com o link, assim que a gente publicar lá o recadinho. O link já está disponível no site. A orientação para a atividade também já vai estar. Tá certo? Acho que é isso, né? Ficamos por aqui. Fiquem em paz, descansem, né? Cuidem da saúde de vocês, que o resto a gente corre atrás e consegue. Mais uma vez, obrigada, Igor, pela oportunidade, obrigada a todos, né, que tiraram esse momento para nos ouvir. Relatos de experiências são sempre importantes, porque um acha que ajuda o outro. Obrigada à minha secretária, aos meus professores. A gente fica um pouco nervosa, porque quando é para muita gente, a gente fica mesmo, mas a gente está aqui, a Secretaria de Educação de Itacaré está de portas abertas. Muito obrigada e gratidão. Maravilha. Obrigado, gente. Boa noite, um abraço. Até a próxima, tá? Nos encontraremos no encontro presencial e no nosso recinto Piramide. Um abraço. Tchau. 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 Tchau, tchau. Boa noite. Valeu. Tchau. Bye, bye.